Glória a Deus. Queridos, em Oséias 6:1 aí nós somos chamados a buscar um conhecimento, a aprender mais de Deus. Eu preciso fazer uma reflexão da minha vida, da nossa vida, nós precisamos. O que é conhecer a Deus? Certa vez olhei para uma mulher, pisquei para ela e tudo começou. Depois virou casamento. Depois veio filhos. E a coisa foi mudando. O crescimento, o conhecimento nesse relacionamento foi progressivo. Eu não pedi para namorar alguém que eu conhecia, eu não casei com alguém que eu conhecia, eu achava que eu conhecia, ela também achava que me conhecia. E aí eu fico me perguntando, conhecer, essa palavra é muito profunda. Eu não quero entrar no âmbito da sexualidade de conhecer, não vou aprofundar nesse nível, porque ela também se encaixa. Mas nós ministramos nas últimas 4 quinta-feiras sobre Gênesis 22, sobre Abraão, e basicamente dissecamos Gênesis 22, foi muito gostoso. Quem pôde participar de todos os cultos teve um conhecimento, algo que foi crescente na nossa vida. E a mensagem de hoje ela não vai acontecer em cima de Oséias. Você pode abrir a sua Bíblia em cima de Gênesis 22. Nós vamos falar mais de Abraão do que de Oséias. E o que me chama a atenção em Abraão é o conhecimento e a obediência de Abraão. Eu, por muitas vezes, confesso para vocês, eu nunca vi Abraão como o pai da fé. Que isso, todo mundo sabe que Abraão é o pai da fé, é verdade. É o pai da fé. Mas eu não via Abraão como o pai da fé. Eu vejo um Abraão obediente. Abraão é um homem obediente. Eu diria um pouco mais. Abraão é alguém responsável que obedeceu a alguém que ele não conhecia. E aí o título da mensagem de hoje, conhecer para obedecer. Eu não quero aqui que você tenha a minha opinião. Eu quero que a Escritura, que a Palavra de Deus seja verdade na sua vida. Eu quero que você se posicione nas Escrituras. Mas não vou te ensinar nada de errado não. Quero te mostrar a Palavra. Em Oséias 6,3 nós vimos, conheçamos e prossigamos. Eu te pedi para abrir Gênesis 22, que a mensagem vai acontecer aí. Fique aí. Eu quero ler também Salmos 9 a 10. Se você for rápido de Bíblia, quiser ir lá, você vai. Salmos 9 a 10. O Senhor é um alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempo de angústia. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparastes os que te buscam. Olha a profundidade disso, querido. O Senhor é alto refúgio para o oprimido, uma fortaleza em tempo de angústia. A gente nunca está angustiado, a gente nunca está triste, a gente nunca tem problema. Em ti confiarão os que conhecem. Os que conhecem ao Senhor. Os que conhecem ao Senhor, conhecem o teu nome, o Senhor nunca desampara. Confiam os que conhecem. Jeremias 9, 23, 24. Assim diz o Senhor: não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, nem se glorie o rico nas suas riquezas, mas os que se gloriam, gloriem-se nisto, em me conhecer
e saber que eu sou o Senhor, que faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. O Senhor se agrada quando nós buscamos conhecer. Veja aí que nós vimos em Oséias a importância de crescer, de buscar, de conhecer, algo progressivo. E a gente vê em Salmos, em Jeremias, Deus muito firme nessa condição de realmente conhecermos a Deus. Se eu não conheço a Deus, como é que eu vou buscar o favor de Deus? Como é que eu vou me posicionar? Como é que eu vou achar lugar seguro? Eu preciso conhecer esse Deus. A nossa conversão, ela é progressiva. O nosso conhecimento de Deus é progressivo. É como a luz da aurora que vai brilhando até ser dia perfeito. O sol nasce, ele não nasce forte, ele vai dando força até ali a sua maior intensidade. Essa é a nossa condição de conhecer a Deus. Aí eu pergunto, conhecer para obedecer? Aí eu volto lá em Abraão. Abraão, pai da fé. É verdade, Abraão, pai da fé. A palavra nos aparece em Gênesis 12, quem quiser voltar algumas folhas aí. Em Gênesis 12 nós temos o chamado de Abraão. Abraão é chamado por Deus. A família de Abraão não é ninguém de promessa, não é um povo consagrado, separado, é alguém pecador. O pai de Abraão, um fazedor de esculturas, de idolatrias, alguém que precisava de Deus. Essa família resolve sair, de Ur dos caldeus, vai para Arã, e aí em Gênesis 12, Deus chama Abraão. Ora, o Senhor, Gênesis 12:1, ora, o Senhor disse a Abraão, Deus aparece para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, e tu serás uma bênção. E vai aí, continua. Há uma promessa, nós não vemos antes disso. Qual é a base? Como é que, quando alguém te pede alguma coisa, quando alguém te promete alguma coisa, como é que você vai se firmar? Aqui, deixa eu te falar, eu vou te dar um carro zero amanhã. Se você não conhece a pessoa, qual que é a base? Vai te dar por quê? Como é que é isso? Por que você vai me dar? O que você está querendo de mim? Qual o propósito disso? Se você for analisar o texto, não te dá muito parâmetro. Quem é esse Deus? O que é isso que esse cara quer de mim? Desculpa o cara. Um negócio que para ele ali não era algo que já havia se concluído, uma revelação consumada. Eu quero aqui te trazer a palavra, para que você entenda. O Deus que aparece a Abraão em Gênesis 12, é o mesmo que vai aparecer em Gênesis 22. Mas para Abraão, esse crescimento, esse conhecimento é progressivo. Eu e você conhecemos a Deus, e à medida que nós caminhamos a nossa fé, nós vamos conhecendo mais. E precisamos crescer até buscarmos a estatura de varão perfeito. Então aparece aí em Gênesis 12, vemos o chamado de Abraão, o Deus Yahvé aparece a Abraão. E ali ele aparece como o eu sou. Lembra lá de Moisés? Mas Senhor, eu vou lá diante de Faraó, quem é o Senhor? Eu sou. Isso não responde, querido. Isso é muito pouco para quem não conhece a Deus. Vai você evangelizar alguém que não conhece nada de Deus e fala: o eu sou me enviou a vós. Você não vai conseguir nada. Não produz efeito. Eu sou. É um negócio que, para quem está ouvindo,
Para Abraão, que vinha assim, perdido, um negócio assim, mudança, saindo de uma condição com a família, chega alguém e faz uma promessa: conhecer para obedecer. Eu vou dizer, mudei meu conceito. Ou então, Abraão é um irresponsável. Ele creu. Abraão creu. Olha, já conheci muito Deus aqui nessas terras. Esse eu sou, esse Yahvé, isso é Deus mesmo. Eu vejo o pai da fé aí. Mudei meu conceito. Aprendi mais. Mas não muda a característica em obedecer, porque conhecer por conhecer aqui todos conhecem. Eu conheço aqui a maioria. Eu arrisco a dizer que eu conheço aqui 99% das pessoas que estão sentadas nas cadeiras. 99%. Todos conhecem. Conhecer sem obedecer não adianta nada. Não estou falando que quem está sentado nas cadeiras conhece e não obedece. Não falei isso. Eu estou dizendo que nós conhecemos. Importa nós que conhecemos obedecer a Deus. Nós sabemos disso. Então, em Gênesis 12, Abraão tem um encontro com o Yahvé, o Eu Sou. Passa a história, acontece muitas coisas. Gênesis 15, vemos a aliança de Deus com Abraão. Deus se revela como Yahvé, mas como escudo, alguém protetor, algo diferente, não mais como aquela mesma condição. Em Gênesis 15:1, depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão numa visão dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo. Antes, uma revelação assim: olha, eu sou alguém que pode fazer algo para você, eu sou alguém que te protege. Uma revelação progressiva. Em Gênesis 17, é impossível, querido, esse Deus se revelar a nós e as coisas continuar da mesma maneira. É impossível eu crescer e conhecer a Deus e permanecer do mesmo jeito. Eu não tenho como ser o mesmo. É natural, acontece essa transformação. Estar na presença de Yahvé gera transformação. Em Gênesis 17, quando Abraão tinha 99 anos de idade, apareceu-lhe o Senhor e lhe disse: eu sou o Deus poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Deus Todo-Poderoso, Deus se revela. Nós temos que entender que a nossa Bíblia é em português. Isso não foi escrito em português original. Então, lá era Yahvé. Depois, Gênesis também 15, Yahvé. Aqui agora em Gênesis 17 não é Yahvé, é o mesmo Deus, mas aqui Deus se revela de uma maneira diferente. O Yahvé se apresenta como El Shaddai. É a primeira menção do El Shaddai na Bíblia. Aqui Deus se revela como o El Shaddai. Mas o que é isso? O que isso tem a ver? Nós vimos que Deus tinha aparecido em Gênesis 15 como alguém de proteção, alguém que protegia. Em 17 vemos Deus mudar o nome e a história de Abraão, e Yahvé se apresenta como El Shaddai. Versículo 7, em Gênesis 17, 7. Estabelecerei a minha aliança entre mim e ti, e a tua descendência depois de ti, as suas gerações como aliança perpétua, para ser o seu Deus, o teu Deus. Versículo 8.
darei a ti a tua descendência, depois de ti a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã em perpétua possessão, e serei o seu Deus. Veja que por duas vezes Deus aqui frisa a condição: eu serei o seu Deus. Mas que Deus é esse que está lhe falando por duas vezes? Eu serei o seu Deus. Eu serei o seu Deus. O Deus El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Uma revelação progressiva. Mais um passo, mais um crescimento. Ah, mas eu já entreguei minha vida para Jesus e tal, e nada mudou. Será que você tem permanecido buscando? Será que você está em qual cenário? Não, já tenho 10 anos que eu sirvo a Deus, mas tem 10 anos que você está buscando aprender de Deus? Tem 10 anos que você está reciclando os seus conhecimentos? Tem 10 anos que você é um exímio estudioso das Escrituras? Tem 10 anos que você tem orado incansavelmente buscando a Deus para que mude o seu nome, que mude a sua história? 20? Isso é individual. Esse crescimento aqui, queridos, é individual. É individual. O mesmo Deus de Gênesis 12 é o mesmo de Gênesis 22. Em Gênesis 17, o El Shaddai fala por duas vezes: eu sou teu Deus. Deus não divide a glória dele. Deus não compartilha o seu coração. Ou é todo dele, ou é todo dele. Deus espera de nós este reconhecimento. Será que nós entendemos que Ele é nosso Deus? E é tão interessante, às vezes as pessoas falam na igreja, a gente escuta muito isso, né? Ah, estou velho já, eu não vou fazer mais algumas coisas porque eu estou velho. Abraão, com 99 anos, Deus chega para ele e fala assim, ó: eu sou Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença, anda na minha presença, ser perfeito, ser perfeito, ser perfeito, anda na minha presença. Nós andamos fora da presença de Deus e queremos o favor de Deus, andamos fora da presença de Deus, andamos por onde Deus não aprovou, e sabemos onde andamos, mas queremos o favor de Deus. E aí Deus não se revela, Deus não muda meu nome, Deus não fala comigo. Mesmo que sejamos um grande ancião, por idade, precisamos entender que temos que caminhar na presença do Senhor. E mesmo que você ainda tenha muita idade, você ainda tem muita coisa para fazer por Deus. Irmãos, a vida do ministério paga muito mal. Servir a Deus, o salário é baixo, mas o galardão, a aposentadoria é maravilhosa. E a aposentadoria, ela é eterna. Você vai comer dela, você vai se fartar dela pela eternidade. Aqui, querido, temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que trabalhar, temos que fazer, temos que se importar, temos que ser útil, temos que servir, temos que estar disponível. Somos tão envolvidos com as coisas que esquecemos das pessoas. Tem famílias sendo destruídas, tem vidas se acabando. E tem pessoas que conhecem a Deus e não obedecem.
não obedece. Gênesis 21, 33. Olha, se for ter falado 22, até agora você não chegou lá, é verdade, irmãos. Você ia ficar pertinho, ia ficar fácil de você se localizar. Gênesis 21, 33. Plantou Abraão um bosque em Berseba e invocou ali o nome do Senhor, o Deus eterno. Opa, Deus eterno. Outro Deus. Quer dizer, o mesmo Deus com outro nome. Em Gênesis 21, 33, Deus se revela a Abraão como Deus eterno, ou eterno Deus. Isso remete que tudo o que acontece está sob o controle de Deus. Abraão aqui sabia que Deus tem domínio sobre tudo. Aqui o Deus El Olam se revela a Abraão, ou Abraão faz menção a esse Deus. Abraão aqui entende que esse Deus que aproxima, que lhe faz promessa, que lhe é proteção, que é todo poderoso, é eterno. Não era como os deuses que ele já tinha visto falar em terras de Ur dos caldeus. Não é. Esse Deus que se revela essa noite a você não é o Deus que anda lá fora com as más companhias. Não é. É um Deus que se revela e quer se revelar e fala para você essa noite: eu sou o seu Deus. O Deus El Olam coloca Abraão à prova. Gênesis 22, 1. Vamos chegar em Gênesis 22, irmãos. Nesse mesmo contexto, Deus aparece, a Abraão. Gênesis 22, 1. Depois dessas coisas, de tudo aquilo que havia passado, provou Deus. Veja que aqui Deus não apareceu, Deus já está no mesmo contexto. Deus continua falando com ele. Depois dessas coisas, provou Deus a Abraão. A gente tem mania de falar que tudo é o diabo que está fazendo na nossa vida, porque o diabo. Provou Deus a Abraão, está aqui na Bíblia. Cadê o Vitor, No banheiro, vou falar dele. Fala igual o pastor Robson, falar muito do Tiago, vou falar dele. Ontem nós trabalhamos o dia inteiro na igreja e eu falei com o Vitor: vão de manhã me ajudar a lavar as cadeiras e de tarde, se você me ajudar, a gente vai fazer rápido. E aí a gente vai ter um tempinho para andar de bicicleta. Nós gostamos muito de andar de bicicleta, meu parceirão. E aí veio para cá, trabalhou e tal, não reclamou e tal, uma maravilha. Beleza. E aí fomos comprar o som aqui para a igreja, que está uma bênção. E aí, compensa que não, fui para casa mais tarde, e ele com o coração apertado: pai, nós não vamos andar mais de bicicleta, o senhor está cansado, Eu falei: com certeza, meu filho, 20 quilômetros está bom para você hoje? E aí, fomos sair para pedalar, ele olhou: pai, chovendo, pai, começou a pingar. Eu falei: então não vamos. E aí ele, com o coração atribulado, chutou, esbravejou e tal. Falei: filho, Deus é Deus. Filho, Deus é Deus. Filho, eu honrei minha palavra com você. Eu não prometi para você que eu ia andar de bicicleta com você hoje? Vitor, Deus é Deus, filho. Importa que você entenda que Deus é Senhor de todas as coisas. Vitor, Deus é Deus. Porque tem a alma dele, ele foi lá para o quarto, meio chateado, farol queimado. E aí eu falei: Senhor, o Senhor é Deus mesmo, o Senhor é Deus poderoso. Senhor, eu queria andar com meu filho. Está dando uns pinguinhos, Senhor, mas eu quero andar, Senhor, me dá graça. Vitor, pega a bicicleta, vamos embora.
Os olhinhos do bichinho até brilharam. Fomos pedalando 20 quilômetros. Foi bênção. Foi muito bom. Gastei umas calorias que eu estou precisando, mas é outra história. Queridos, Deus se revela na nossa vida. O nosso dia a dia é um Deus conosco. Eu preciso mostrar às pessoas que estão à nossa volta que há um Deus que trabalha em nossa história. Daqui a pouco a gente vai estar, se foi o diabo que mandou a chuva, né? Foi o diabo que me impediu. Que isso? Deus é Deus, Ele é Senhor. Ele é Senhor de todas as coisas. Saímos, e hoje choveu mesmo. A meteorologia falou que chovia ontem e hoje choveu mesmo. Aprove a Deus. Se tivesse chovido ontem e não tivesse saído, Deus ia continuar sendo Deus. Deus ia continuar sendo Deus. Então aqui, né, em Abraão, em Gênesis 22, Abraão tem uma experiência já com um Deus El-Olam. Se alguém souber falar isso aí mais bonito aí, eu estou disposto a aprender, tá? Confesso para os irmãos que El Shaddai a gente está tão acostumado, né? Mas um nome muito diferente. E Deus, né, se revela ali a Abraão, e ali a gente vê uma condição em Gênesis 22, um dos capítulos mais lindos do Antigo Testamento. Uma história mais linda do Antigo Testamento. Eu que tenho um único filho, eu fico imaginando, esse cara é pai da fé mesmo, porque não dá para mim não. Porque Isaac era o filho, né? Abraão tinha outros filhos, mas Isaac era o filho. E veja que no Gênesis 21, ele já havia botado Ismael para fora. Então Gênesis 21, ele botou Ismael para fora. Gênesis 22, agora, olha o versículo 2, Gênesis 22, 2. Então disse Deus: toma teu filho, teu único filho, o único filho, Isaque, a quem amas. Deus aqui sabe claramente que Isaque era o filho dodói de Abraão. Eu preciso realmente, queridos, refletir o que é. Eu fico pensando com o coração de mãe. Mãe tem um valor à maternidade, aos filhos, né? Mãe é igual galinha choca, né? Que protege os pintinhos e tem jeito. Uma condição, queridos, inimaginável. É algo. Entregar seu filho, peraí. Se Deus aí eu não conhecia, Ele começa a se revelar. Agora me pede aquilo que eu mais gosto, aquilo que realmente motiva a minha caminhada. Queridos, eu não vou pregar aqui o que eu já ministrei na quinta-feira, que foi muito bom. Mas é impressionante a projeção, o conhecimento, o quão Abraão vai experimentando, absorvendo de Deus. Eu falei aqui que no culto de quinta-feira, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Ele podia ter ressuscitado no segundo, no primeiro, mas tem um motivo de se ressuscitar ao terceiro dia. Para os judeus só se dava como morto depois de 3 dias. Não havia ciência, a medicina não era avançada, não estava em favor deles para chegar e fazer um laudo, está morto mesmo, morreu, pode enterrar. Na realidade, quando morria, guardava o corpo, ia lá ainda e lubrificava, ungia, untava, porque vai que acorda. Então o judeu esperava-se por 3 dias, porque se tivesse que ressuscitar, ia ser antes. Depois de 3 dias estava morto. E veja que em Gênesis 22 nós temos aqui a total apresentação ou
Deus nunca foi pego de surpresa na história. Deus nunca teve um plano B para a raça humana. Deus nunca teve um plano B para a sua vida, para a minha vida. Deus tem um projeto de vida para mim e para você. Precisamos obedecer. Nós precisamos nos colocar na obediência. Nós precisamos permanecer nos caminhos do Senhor em obediência à palavra, para que nós recebamos o favor de Deus, a graça de Deus, aquilo que já está posto a nós, aquilo que Deus preparou para nós. Em Gênesis 22, veja que Abraão prontamente levantou, versículo 3, 22, 3, levantou-se, pois, Abraão de madrugada, abordou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos, e a Isaque seu filho, tendo cortado a lenha, o holocausto, e partiu. Ao terceiro dia, levantou-se Abraão os olhos. Esse terceiro dia não está aí à toa. Esse terceiro dia não está aí na Bíblia à toa. Esse terceiro dia fala muita coisa ao judeu. Versículo 4: ao terceiro dia levantou-se Abraão os olhos e viu o lugar de longe. Você só pode saber o lugar de Deus na sua vida quando você entende a revelação da palavra, quando você conhece o Deus que se serve. Versículo 5: disse Abraão a seus servos: ficai-vos aqui com o jumento. Disse Abraão aos seus servos: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o rapaz. Se fosse eu ali, eu ia dizer assim: vocês ficam aí, vocês que me ajudou até aqui, agora eu e meu filhinho, eu e meu querido, vamos ali, ver o que Deus tem para nós. Vai que Deus tem um negócio para nós. Nós somos assim. Abraão não. Abraão aqui caminhou 3 dias. Ele teve tempo suficiente de sepultar Isaque. Nesses 3 dias de caminhada, Isaque morreu no coração de Abraão. Que isso? Que palavra? Um pai perdeu o amor para o filho? Não. Ele destronou Isaque e pegou Deus e colocou no seu coração no lugar de honra. Ele completa aqui a sua caminhada com Deus. Ele dá a Deus o verdadeiro lugar. Para subir Moriá, para caminharmos em Moriá, para crescermos na presença do Senhor, não dá para estarmos presos em outras coisas. Não dá para estarmos presos ao passado, à história. Queridos, eu não quero agredir ninguém, eu quero trazer uma palavra que Deus coloca no meu coração. Não dá para eu subir Moriá trazendo os traumas da minha infância. Não dá para eu subir Moriá trazendo assim, porque bom, era aquela geração passada, aquele saudosismo, porque a geração passada tinha maior unção, o louvor passado tinha maior unção. Não dá para caminhar assim na presença de Deus, não dá para aproximar diante de Deus. Porque eu gostava era da igreja Nova Canaã, que eu era de lá eu aprendi muito. Amém, glória a Deus. Está aqui a Norma que nos visita, crescemos juntos, cantamos muito, nos honra com a visita, viu, Norma? O Senhor continue te abençoando grandemente. Falo, claro, de Nova Canaã com amor, mas eu não vou viver em Moriá o meu passado, eu caminho para frente, eu não vou viver preso às coisas, eu escolho destronar aquilo que não deve ocupar o meu coração, e dou a primazia a Deus. Mas eu precisava, ainda de ver o fogo, Shekinah, porque se eu visse o Shekinah eu mudaria. Não, obedece, é simples, obedece. Veja que Deus se revela a Abraão, e ele obedece.
E ele obedece, e ele obedece, e ele obedece. E esse conhecimento, querido, Abraão só chega a essa condição de apresentar Isaac, porque ele já havia passado por vários conhecimentos, intimidade com Deus. O Deus El Olam é uma palavra no plural, não é um Deus só. Muitos estudiosos revelam como uma trindade: Pai, Filho e Espírito Santo. Queridos, é tão lindo Gênesis 22, o versículo chave da nossa igreja. Essa igreja iniciou com uma palavra. Nós estamos completando 4 anos. O nosso versículo chave de Moriá, Gênesis 22, 8. Respondeu Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois seguiam juntos. Moriá é um lugar de sacrifício, mas é um lugar de provisão. É um lugar onde nós conhecemos Deus na totalidade. Deus se revela como Pai, Filho e Espírito Santo. Aqui nós temos a completa obra e apresentação do Cordeiro que toma lugar de Jesus. Se você for lá em João 8,56, você vai ver Jesus, Abraão, Jesus falando. João 8,56, eu vou lá para não falar errado. Jesus dizendo, João 8,56, vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu-o e se alegrou. Marca na sua Bíblia, pega a caneta e escreve. Quando Jesus está dizendo esse versículo 56, ele está referindo a sua vida em Moriá. Quando estamos em Moriá, quando experimentamos esse Deus que se revelou e que completa a revelação em nós, eu consigo enxergar além. Olha a distância de tempo. Eu estou falando de Antigo Testamento, um mortal que enxergou Jesus, e Jesus está confirmando que esse mortal contemplou e viu. Contemplou e viu. Aqui eu tenho o Deus completo. Deus está presente. Jesus se faz presente, eu creio totalmente, mas é revelado no próprio Isaac. Queridos, e só pelo Espírito Santo de Deus presente aqui, Abraão conseguiria olhar e ver gerações à frente. Se eu não estou enganado, são 44 gerações. Você já imaginou, você imaginar um parente seu 40 gerações para frente? 10, 30, 20, 3. Não, meu tataraneto vai ser dos olhos azuis. Abraão quis ver, Abraão viu-o e se alegrou. Aleluia, o tempo está favorável, aleluia, glória a Deus. Quando entregamos por completo e passamos a conhecer a Deus, conseguimos ver, conhecer, obedecer.
Este é o momento da revelação completa de Deus na nossa vida. Digo de uma vida terrena, tá, irmãos? Irmãos, eu quero corrigir uma coisa que eu falei. Eu falei que o Elon é o Deus plural, né? Elohim é o Deus plural, me perdoe, corrigi. Elohim é o Deus plural. É o Deus que se revela no Gênesis 22. Elohim é o Deus que se revela no plural, Pai, Filho e Espírito Santo. A promessa não seria frustrada. A promessa de Deus para mim e para você não é frustrada. Aquilo que Deus preparou para você, Samuel, Deus vai cumprir. Aquilo que Deus preparou para nós, Ele vai cumprir. Aquilo que Ele preparou para nós, Ele vai cumprir. Não tem plano B. Deus conhece o nosso coração. O Deus Elohim se revelou. Um Deus de aliança. Um Deus de aliança. Aleluia. Em João 16, versículo 3: isto vos farão, porque não conheceram o Pai, nem a mim. Jesus estava aqui mencionando, aqui é Jesus dizendo: isto vos farão, porque não conheceram o Pai e nem a mim. Jesus está se referindo a religiosos que não conheceram, que não receberam. Religiosos, não está falando de ímpio. Não conheceram. Quando eu e você que conhecemos, fazemos o errado, eu estou anulando o nosso conhecimento que temos de Deus. Deus tem se revelado à sua vida como Deus provedor, Deus zeloso, cuidador, Deus mantenedor. Cada um de nós aqui tem uma experiência a mais numa esfera. O Deus que cura, cada um de nós aqui tem uma experiência. Se fôssemos ouvir aqui as pessoas que têm experiência de ter sido curada, de ter tido a sua vida transformada, financeira, espiritual, mentalmente, pessoas desequilibradas, psicológicas, que tiveram o seu renovo pela palavra, nós contemplaríamos muito mais de Deus. Em João ainda 17,3, o próprio Jesus diz: ora, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti. A vida eterna é essa. Ana Amélia, a vida eterna é essa, que você conheça ao Senhor. Precisamos conhecer ao Senhor. Em Oséias nós vimos: conheçamos e prossigamos em conhecer. Queremos desfrutar de uma vida eterna, queremos desfrutar de milagre, mas é impossível se não conhecermos esse Deus, de buscarmos progressivamente experimentar mais desse Deus. Para apertar mais um pouquinho, amados, abra sua Bíblia comigo em Romanos 1. Romanos 1, versículo 19. Visto que Deus se pode conhecer, nele se manifesta,
porque Deus lhes manifestou. Pois os atributos invisíveis de Deus, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder, o Deus El Olam, Deus eterno, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas, de modo que eles são inexcusáveis, indesculpáveis, não tem desculpa. O Senhor se revela, o Senhor se manifesta. Só não conhece a Deus quem não quer, só não conhece a Deus quem não busca. Eu leio a Bíblia e não entendo nada. Para de ler a Bíblia, estude a Bíblia, busque alguém que pode estar do seu lado. Por que você tem que caminhar sozinho? Eu tenho dificuldade de leitura. Por que você tem que caminhar sozinho? Procura uma célula, vem à escola bíblica. Queridos, nós somos indesculpáveis. É uma obrigação de todos nós, mesmo que você tenha 99 anos de idade, de aproximar-se de Deus. Mas eu já conheço muito. Para com isso. Quando eu chamo alguém para a escola bíblica que me fala, isso dói meu ouvido, dói. Se você sabe muito, vem ensinar. Seja útil. Quantas pessoas você tem ensinado? Quantas pessoas você tem produzido favor de Deus na vida delas? Pois, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Será que isso aí está escrito para o ímpio? Pois, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes seus raciocínios se tornaram fúteis e os seus corações insensatos obscureceram, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, pelo que Deus os entregou à concupiscência de seu coração e imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Deus se revela, Deus se apresenta, Deus se faz conhecido a cada um de nós. Mas quando eu não busco, quando eu não recebo esse Deus, quando eu não glorifico esse Deus, quando a minha vida não é pautada nesse Deus, somos entregues à nossa consciência. Eu gosto muito de Paulo. Paulo fala muito disso. O nosso culto é racional. Nós não vimos a igreja por emoção. Nós não vimos a igreja por emoção. Quando a palavra não é boa, pode ser que o pastor realmente não está bem no dia, pode ser. Mas será que o seu coração é terra fértil? Será que o seu coração tem disposto a buscar, a conhecer? Queridos, eu louvo a Deus porque eu não sou capaz de estar aqui nesse culto. O dia que eu for capaz, eu não quero estar aqui mais. Deus não precisa de mim. O dia que eu vier aqui na minha dependência, batendo no peito, sou mais um falastrão na vida da igreja. Pelo que Deus os entregou, versículo 24, pelo que Deus os entregou
às concupiscências de seus corações a imundície, para desonrarem seus corpos entre si. Mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram as criaturas no lugar do Criador, que é bendito e eternamente. Pelo que Deus os abandonou às paixões infames, até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. Semelhantemente, também os homens, deixando o uso natural da mulher, inflamaram-se em sua sensualidade, uns para com os outros, homem com homem, cometendo torpeza, e receberam em si mesmos a penalidade devida ao seu erro. Verso 28. E como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, como eles não se importaram em ter conhecimento de Deus, Ele os entregou a um sentimento pervertido, para fazerem coisas inconvenientes. Estão cheios de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade. São murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, são nécios, são não conhecedores. Veja que a gente está falando de conhecimento. São nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia, embora tenham conhecimento da justiça de Deus, que são dignos de morte, tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que fazem. Eu não estou aqui para ser juiz da vida de ninguém. Eu estou aqui para revelar a palavra, que já é revelada. Verso 28, de novo. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus. Vira para o irmão do seu lado e fala: conhecimento de Deus. Quais os níveis de conhecimento de Deus? Deus já se revelou para você de quantas maneiras? Já ouviram falar na multiforme graça de Deus? Deus se revela. Deus quer se revelar. Deus quer transformar. Deus quer agir. Eu louvo a Deus por cada vida aqui presente essa noite. Mas como profeta de Deus, como boca de Deus. Queridos, eu sei que essa não é a mensagem que as pessoas gostam de ouvir. É uma mensagem dura, de posição. Mas eu só posso falar aquilo que Deus me falou. Eu tenho total convicção do que Deus falou no meu coração. E eu tenho total convicção que Deus quer transformar vidas aqui essa noite. Eu tenho total convicção que tem pessoas aqui que querem uma transformação na sua vida. Eu não tenho dúvida que Deus quer agir na sua vida. Eu queria que a igreja fechasse os olhos. Eu queria que você refletisse o que Deus tem feito na sua vida. Qual Deus você conhece?
Qual Deus já se revelou para você? Qual Deus você está precisando? Deus provedor? Ele se revela, Ele quer se revelar. Deus